Olá, a graça e a paz, tudo bem? O que fundamenta a nossa fé? Quais são as bases da nossa doutrina, da nossa teologia? É para responder estas perguntas que nós estamos aqui oferecendo a matéria Teologia Fundamental. Esta matéria faz parte da nossa grade de matérias do nosso curso de pós-graduação livre lato sensu em teologia cristã. É isto mesmo, ou para aqueles que não têm graduação ainda, ou tem outro tipo de graduação que não a área humanas ou teológica ou outra área semelhante, faça esse curso de forma de atualização ou aperfeiçoamento. Olha que coisa interessante. Nós, quando estamos ensinando a teologia cristã, precisamos ter tudo muito bem fundamentado, muito bem baseado na palavra de Deus. E é aí onde entra a teologia fundamental. O próprio nome já diz, não é? A teologia que fundamenta os nossos ensinamentos. A teologia fundamental faz uso da teologia sistemática, que divide a Bíblia de forma sistemática em assuntos, em sistema de assuntos. Então trata de um assunto, vai de Gênesis a Apocalipse daquele assunto, o outro assunto de Gênesis a Apocalipse. Não de todos os assuntos, mas os assuntos que são considerados fundamentais para alguém que quer aprender e ensinar teologia. O que você aprenderá neste curso, neste tema? Eu marquei aqui as áreas da teologia fundamental. Primeiro, a bibliologia. É isto mesmo, que é aquela matéria, aquele assunto que nos ensina o que é a Bíblia, por que a Bíblia é infalível, como que eu devo enxergar e ensinar a Bíblia Sagrada. A Bíblia realmente é um livro revelativo ou de revelação, mas tem história lá dentro também, tem profecias. O que é a Bíblia Sagrada? É a isso que essa matéria se propõe a nos ensinar. E é aí onde eu vou mostrar como você que está fazendo aperfeiçoamento em teologia cristã ou a pós-graduação pode usufruir desta matéria para ensinar os seus alunos. Vamos falar também sobre a teontologia. Theos, Deus, ontos, ser, e logia, estudo sobre o ser de Deus. Esta é a matéria que fala sobre a existência de Deus, mostra os atributos de Deus, mostra que esse Deus, além de tudo, ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós entendemos com isto que nós devemos ensinar esse Deus de forma bíblica e não de forma apenas conceitual humana. Claro que nós temos um conceito, esse conceito está dentro dessa matéria. O nosso conceito demonstra que nós não podemos definir Deus. E como eu posso então ensinar um Deus sem defini-lo? É porque ele é o Deus imensurável. Como entender? Como entender três pessoas, um só Deus? Como eu ensinar isso? Os atributos de Deus, tem atributos que é dele. Ele não transfere para ninguém. Ninguém tem esses atributos. Já tem os atributos que são transferíveis. Ele transmite às suas criaturas. Como ensinar isso com mais facilidade? A isso se propõe a teontologia, que faz parte da teologia fundamental. Vamos ensinar também aqui a cristologia. É isso aí, o assunto sobre Jesus Cristo. Quem é Cristo realmente? Como Cristo veio até nós, encarnou e continuou sendo Deus apesar de ser homem? Quantos por cento homem? Quantos por cento Deus ele era? 100% homem, 100% Deus. Como se dá isso? Como ensinar isto de forma mais clara para as pessoas? E nós vamos aprender também sobre a obra de Cristo, que se resume em morte, ressurreição, ascensão de Cristo. Como explicar isto? O que foi realmente Jesus Cristo?
cristologia. Vamos aprender também sobre a antropologia. Óbvio que aqui é a antropologia bíblica. E quem é este ser humano que foi criado por Deus? E é interessante que a Bíblia ainda fala a sua imagem e a sua semelhança. Será que é imagem e semelhança física? Se não, onde está esta imagem? Quem é o homem? Do que ele é constituído? Do que é constituída a raça humana? O que é ser imagem de Deus? Vamos explicar isso nessa matéria para que você possa explicar de forma mais clara para as pessoas que você está ensinando. Vamos aprender também sobre a eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, eclesia, igreja, logia, estudo sobre a igreja. O que é a igreja? Igreja local é importante ou não? Não é mais importante, como dizem algumas visões? Ou será que há importância na igreja local? Aliás, o que é uma igreja local? O que é uma igreja universica? Que as igrejas locais devem fazer parte da igreja universica, aquela igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja tem ordenanças, ela tem algumas coisas que nós devemos fazer como igreja, como o batismo em águas, a ceia do Senhor. O que é isso? Quem mandou batizar nas águas? E por que tomar a ceia do Senhor? Qual é a vocação da igreja? Qual é a missão da igreja? Aliás, o que é ser igreja? Eu sozinho sou igreja? Como ensinar isso para as pessoas que precisam aprender de uma maneira mais clara? Eclesiologia. Vamos ensinar também a angelologia. Veja que o nome é angelologia e não angiologia, que é estudo das artérias do coração. Nós não vamos, aqui não há cardiologista, não há ninguém que trabalha com o coração. Aqui é angelo, de angelos, anjo, e logia, estudo sobre os anjos. O que são os anjos realmente? São classificados como arcanjo, tem serafins, querubins, tem o Satanás também era anjo, mas ele é um anjo caído. E os demais anjos caídos? E os demônios? Como entender? Anjo leva a oração para Deus? E agora? Como é que nós vamos responder isso? Quem são os anjos? Como eles atuam? O que eles fazem? Como eu posso explicar isso de maneira bíblica para as pessoas? É isso, nós vamos aprender aqui na Teologia Fundamental. Vamos também aqui aprender a matéria de hamartiologia. Hamartia é pecado, errar o alvo, e logia, o estudo do pecado. Não, você não vai aprender a pecar, porque nós já nascemos em pecado. Mas o que é o pecado realmente? No que se constitui o pecado? O tal do pecado original, aquele que nós herdamos de Adão, fomos solidários com ele. Ué, Júnior, então nós somos solidários com Adão, assumimos o pecado de Adão, mas por que eu tive que assumir esse pecado, que é chamado na Bíblia de primeiro Adão, e o segundo Adão, que é Cristo, aquele que veio tirar o pecado? Sabe o que é pecado realmente? É usar roupa de tal cor? É usar barba? É falar palavrão? É pecado? Falar palavrão. Mas o que é o pecado? O que é o pecado, daquele pecado que fala assim, esse aí já não tem mais salvação, porque tem pecado assim? Então o que é o pecado? Onde ele está na nossa Constituição? Está no corpo? O corpo é pecaminoso? A mente é pecaminosa? A língua é pecaminosa, como diz lá em Tiago? E agora, hein? O que é realmente o pecado? E como nos livrarmos dele? É isso, nós vamos aprender em hamartiologia. Aí vamos aprender também a soteriologia. Não é matéria de solteiros. Soteros, salvação. Logia, estudo sobre a salvação. Nós vamos mostrar aqui o que é a salvação. O que Jesus veio nos fazer quando ele encarnou, morreu na cruz, ressuscitou e foi assunto aos céus. A importância da fé, do arrependimento, da conversão, da santificação, da glorificação. Tudo isso fazendo parte da salvação, para que possamos estar unidos com Cristo. O que é ser salvo? Arminianos dizem que você se torna salvo e perde a salvação. Calvinistas falam que não, isso aí é um ato soberano de Deus. Ele sabe, já escolhe os salvos e não se perde a salvação. E agora, quem está certo, quem está errado? Como é que a gente vai resolver isso na hora de passar a aula sem dar encrenca, sem dar problema? Soteriologia na Teologia Fundamental. Penúltimo lugar, a pneumatologia. Pneuma, espírito, sopro.
Logia é estudo, estudo do sopro de Deus, é do Espírito. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é só uma energia? É um poder que desce? Ele sente, ele fala? Ele é Deus? Claro que é. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, se ele é terceiro, ele tem hierarquia de terceiro lugar na importância na divindade? Não, é terceiro por questão de gerir. Foi Jesus quem pediu ao Pai e mandou o Espírito. Então é só nessa questão de ser gerido, ser gerenciado, ser mandado. Mas como é que eu vou entender a operação dele? Aliás, como é que ele opera no crente? Ele desce, sobe? Como é que eu vou explicar sobre o ministério do Espírito Santo no crente e até na vida do Senhor Jesus e os dons do Espírito Santo? Vamos fazer essa matéria e você vai ter também esse assunto para ser mais esclarecido, para explicar para outras pessoas. E por último, fecharemos com a escatologia, escatos ou eschatos no grego, últimas coisas, últimos dias, logia, estudo, estudar as últimas coisas. Não é só o Apocalipse, mas de Gênesis a Apocalipse, sobre a profecia bíblica, daquilo que Deus tem já preparado para a história humana, para entrarmos, enfim, na eternidade. E aí, você é amilenista, pós-milenista, pré-milenista, dispensacionalista? Isso mexe com salvação? Vamos aprender escatologia. Faça essa matéria. Que Deus te abençoe.